Graça e paz, amados. Amém? Que bom estarmos reunidos nesse dia abençoado pelo nosso Deus. Estarmos em família. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 35 até o 38. Vamos ler, queridos, a palavra do Senhor. Continuando onde nós paramos na semana passada, Hebreus 11, versículo 35 diz assim: As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Amém? Irmãos, esse capítulo começa nos dando uma definição do que é a verdadeira fé. Vocês se lembram? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza ou a convicção das coisas que não se veem. E depois ele começa a dar o testemunho de homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que viveram pela fé. Ele vai falar de Abel até Raabe, de Moisés a Davi, Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, José, homens de Deus que nos deixaram o seu glorioso testemunho de fé. E quando nós vamos chegando ao final desse capítulo, estamos nos aproximando da conclusão de tudo que ele está falando a respeito da fé. A conclusão, na verdade, que nós vamos fazer na nossa última ministração, que será a próxima, ela ocorre no próximo capítulo, capítulo 12. Mas quando nós vamos nos aproximando aqui do final desse capítulo 11, parece que o autor dessa carta tem a intenção de desfazer um mal entendido a respeito da fé, para que fique muito claro o que é a fé e todas as suas implicações na vida dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Então você precisa de fato entender, compreender o que é a fé que você deve ter em sua vida. Nós vemos aqui que parece uma advertência. Ele veio narrando fatos gloriosos, milagres, grandes feitos, grandes coisas realizadas pela fé. Por exemplo, Moisés conduz o povo de Deus passando a pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho. Que milagre glorioso! Aliás, quantos milagres nós vemos acontecendo pela fé. Os muros de Jericó caindo. Raabe, a meretriz, sendo salva. Reinos sendo vencidos. Promessas alcançadas. A justiça sendo executada. Mas quando nós chegamos aqui nesses versículos que lemos nessa manhã, parece que há uma mudança radical nos fatos por ele narrados. Ele está nos advertindo aqui, irmãos, de que a fé não é uma receitinha para o sucesso diante dos homens. Porque alguns pensam que a fé é sinônimo de conforto e bem-estar. Conhece pessoas assim? Que acreditam, fé é sinônimo de conforto, bem-estar.
uma vida de fama, de popularidade, uma vida de reconhecimento entre as pessoas, entre a sociedade, uma forma de eu ter mais status social. Para alguns a fé parece uma moeda de troca. Eu tenho fé, eu chego diante de Deus com a minha fé e Deus me dá o que eu quero. Uma espécie de toma lá, dá cá. Você dá para Deus a sua fé e em troca você recebe o quê? Todos os seus desejos se realizam. E tem gente que pensa que a fé funciona dessa maneira. Mas ao contrário disso, nesses versículos que nós lemos aqui, a Bíblia nos fala de situações extremas, situações dificílimas, enfrentadas por homens de carne e osso, como eu, como você, mas que tinham fé em Deus, que tinham muita fé, e justamente por causa dessa fé, eles passaram por todas essas provações, por todas essas tribulações. Você prestou atenção no que você leu nessa manhã? Os fatos narrados ali? Experimentaram, foram torturados, experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, necessitados, aflitos e maltratados. Tem gente que vai ouvir isso e falar, não, isso não é o que eu aprendi sobre a fé. A fé não tem nada a ver com isso. Deus me livre de uma fé dessa. Então nós precisamos entender o que o escritor está nos ensinando aqui. Tem gente que pensa que a fé é uma deliciosa viagem de férias. Agora que eu tenho fé vai ser só sombra e água fresca, só alegria. Que maravilha, olha que vida boa. Nenhum esforço mais é necessário, porque afinal eu tenho fé. Agora com fé eu não preciso me preocupar com mais nada. Mas irmãos, a verdade é que se a vida de fé, se a vida do discipulado traz consigo a alegria incomparável da proximidade com Deus, a presença de Deus em nossa vida, e isso é real, traz também o auxílio do Senhor, traz a proteção do Senhor. Nós também devemos nos lembrar que a vida de fé inclui renúncia, sacrifício, lutas e tribulações. E é isso que o escritor aos Hebreus faz questão de frisar nesses últimos versículos do capítulo 11. E nós vamos falar nessa manhã sobre as últimas consequências de uma vida de fé. Nosso primeiro ponto é fé maior que a morte. Versículo 35, ele começa dizendo, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ele começa falando a respeito da ressurreição, de todos os milagres que podem acontecer em nossa caminhada de fé, em nossa vida com o Senhor. Certamente nada é mais impressionante do que a ressurreição de um morto, porque isso quebra todas as regras da naturalidade que nós vemos na humanidade caída, porque todas as pessoas um dia morrem, as que têm fé e as que não têm fé. Mas ele começa falando aqui sobre a ressurreição. E a ressurreição é algo que desafia o curso natural da humanidade caída. Mas ele está se referindo aqui, irmãos, certamente a dois eventos muito claros lá no Antigo Testamento. Você prestou atenção de que desde o início, tudo que ele está falando diz respeito a fatos do Antigo Testamento. Ele está lembrando o povo de Deus de tudo o que eles já ouviram, de tudo que eles já ouviram anteriormente, tudo que eles já leram nas Escrituras. E no Antigo Testamento nós temos a descrição de duas mulheres, que é exatamente o que ele cita aqui, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Duas mulheres que receberam de volta os seus filhos que já haviam morrido. A primeira delas é a viúva de Sarepta. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, nós temos o relato da viúva de Sarepta. Essa mulher estava hospedando o profeta Elias durante um tempo muito difícil de seca. Aliás, essa seca durou 3 anos e ela foi profetizada por quem? Pelo próprio profeta Elias.
Ele disse que durante todo esse tempo não iria chover em Israel, e se cumpriu exatamente a palavra do Senhor por meio da boca dele. E essa viúva, que tinha apenas um filho, estava hospedando o profeta Elias em sua casa. Naquele tempo de calamidade, sendo sustentada milagrosamente pelo Senhor. Mas, de repente, o seu único filho é doente, e vai piorando, e a Bíblia diz que ele morre. Essa mulher vai até o profeta e pede a sua intervenção. E é interessante que Elias clama ao Senhor, e o Senhor ressuscita aquele menino, e ele é literalmente devolvido à sua mãe. Portanto, se cumpre aqui exatamente o que foi dito ali pelo escritor aos Hebreus. Ela recebe pela ressurreição o seu morto, nesse caso o seu próprio filho. Um outro caso, no segundo livro dos reis, foi a mulher sunamita. A mulher sunamita está relatada lá em 2 Reis, no capítulo 4. O marido dela já era velho, ela não tinha nenhum filho, e ela começa a receber em sua casa o profeta Eliseu, sempre que ele passa por aquele caminho. A Bíblia diz que ela, vendo que ele era um homem de Deus, ela falou com seu marido: vamos construir um quarto exclusivo para o homem de Deus, para que ele tenha um lugar para ficar hospedado sempre que ele passa por aqui. E o profeta, vendo que aquela mulher não tinha filho, ele profetiza que ela, dentro de 1 ano, estaria segurando um menino nos seus braços. E se cumpre a palavra do Senhor, aquela mulher tem um filho, com seu marido já idoso. Você imagina a alegria daquela casa, com aquela criança, o menino começa a crescer, e a Bíblia diz que certo dia ele estava no campo com o seu pai. E de repente começou a gritar: ai minha cabeça, sentindo dores na cabeça. O pai envia o menino de volta para casa, o menino fica com a sua mãe, até por volta do meio-dia, e a Bíblia diz que ele morre, ali, nos braços de sua mãe. Assim que o filho morre, ela decide ir em busca do profeta, o profeta Eliseu. Ou seja, buscar o homem de Deus, porque ela cria que Deus podia fazer algo. Veja que seu filho estava morto. Quando ela encontra o seu marido, no caminho, o marido não sabia que o menino tinha falecido, porque o marido tinha ficado no campo. O marido pergunta para ela: está tudo bem? Sabe o que ela responde? Está tudo bem. E sai em busca do homem de Deus. Veja a fé dessa mulher. Seu filho estava morto, mas ela diz: está tudo bem, porque ela cria nos propósitos do Senhor. Ela vai até Eliseu, o profeta vai até ela, é levado, volta com ela para sua casa, ora por aquele menino, e a Bíblia diz que o Senhor o traz de volta à vida. Essa é mais uma ressurreição relatada no Antigo Testamento. E nós temos aqui então os fatos a que o escritor aos Hebreus se remete. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso só pode acontecer pela fé. Você pode imaginar a fé que desafia o maior inimigo da humanidade, que é a morte. No Novo Testamento nós temos também registros de mortos que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. Eu acredito que não é a esses registros que o escritor aos Hebreus está se referindo, mas eu quero citar rapidamente. Os evangelhos relatam o testemunho de 3 mortos que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. Você se lembra? Primeiramente, a filha do chefe da sinagoga. Ela ainda estava na casa de seu pai, morta, mas ainda em casa. Não tinha sido sepultada. Mas Jesus vai até ela e ressuscita aquela menina, deixando todos perplexos. Depois, Jesus ressuscita também o filho da viúva de Naim. Esse menino já estava sendo levado para o sepultamento, estava ali o cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que Jesus toca naquele caixão e traz de volta à vida o filho daquela mulher viúva. E todos novamente ficam perplexos e admirados. E o terceiro morto, ressuscitado pelo Senhor Jesus, foi Lázaro, irmão de Marta e Maria, que eram pessoas que andavam com Jesus, que tinham
nós percebemos ali no Evangelho uma amizade especial com o Senhor Jesus, que se relacionavam com Ele. E, diferente desses outros, Lázaro já estava sepultado, já estava morto há 4 dias. Mas vocês sabem, conhecem o relato, o Senhor Jesus chega diante daquela sepultura. Ele apenas diz: tirem a pedra. Quando os homens tiram aquela pedra, aquele que disse: eu sou a vida, ele simplesmente diz: Lázaro, sai para fora, vem para fora, Lázaro. E simplesmente o morto, há 4 dias, sai para fora. Nós vemos aqui, irmãos, nesses testemunhos, experiências de fé que antecipam a nossa vitória definitiva sobre a morte. O mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, que ressuscitou o filho da mulher sunamita, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, ele também disse que no último dia nos ressuscitaria. Então essa experiência da ressurreição serve também para nós, não apenas para nos impressionar, nossa, eles foram ressuscitados, mas também para que nós nos lembremos de que assim como eles foram ressuscitados pelo poder de Deus, a Bíblia diz que nós também, os que morrermos em Cristo, seremos ressuscitados no último dia. O apóstolo Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Os homens continuam morrendo, porque a morte é inevitável, é o fruto, o resultado do pecado do homem, do pecado do ser humano. Mas mesmo assim nós precisamos entender que a ressurreição não vai acontecer sem que antes passemos pela experiência da morte, que é dolorosa, principalmente para os que ficam, para os que veem uma pessoa querida partir, e isso faz parte da vida de fé. Mas nós aprendemos aqui que a fé é maior até do que a morte. E embora não seja algo que aconteça rotineiramente, uma ressurreição, obviamente isso é a exceção e não a regra, mas esse milagre não aconteceu apenas nos tempos bíblicos. Nós temos relatos ao longo dos séculos de pessoas que foram ressuscitadas, mesmo depois dos tempos bíblicos. Aliás, no século passado viveu na Inglaterra um homem chamado Smith Wigglesworth, um homem que pregava o Evangelho e que cria no Deus Todo-Poderoso. E a sua biografia, existe um livro chamado Apóstolo da Fé. Você pode procurar esse livro se você quer ter a sua fé edificada e ver como Deus continua agindo ainda hoje. Há o relato de 23 mortos que foram ressuscitados ao longo do ministério, das décadas de ministério desse homem na Inglaterra. Nós temos ainda hoje relatos de ressurreição na África, muitos relatos de ressurreição em Moçambique, onde a igreja tem crescido e experimentado um grande avivamento. Nós vemos, irmãos, que nem a morte pode deter a fé viva daqueles que creem e esperam verdadeiramente em Cristo Jesus. Se você tem fé, você não precisa temer a morte, você não precisa ter medo da morte. Um cristão com medo da morte, isso não faz sentido. Isso não é cristão, coisíssima nenhuma. Nós não temos que temer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Nem mesmo a morte. Jesus nos fez uma promessa que está lá em João, no capítulo 6. Aliás, nesse capítulo ele fala algumas vezes a promessa da ressurreição. Mas nesse versículo ele diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa gloriosa! Nós não ficaremos debaixo da terra em um caixão. Nós ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Aleluia. Mas o escritor aos Hebreus continua
E ele, depois de falar sobre a ressurreição, ele fala agora dos sofrimentos enfrentados pela fé. Sofrimentos de homens de Deus, de mulheres que serviram a Deus, mas isso não impediu que eles passassem por terríveis sofrimentos, irmãos. A fé, a mesma fé que nos leva à convicção de que a morte não é o fim, de que mesmo que sejamos mortos, nós ressuscitaremos. Essa fé também nos capacita a enfrentar qualquer adversidade, qualquer sofrimento, qualquer situação. E aqui ele fala de sofrimentos extremos, ele fala de tortura. Alguém aqui já foi torturado? Tem gente que a máxima tortura que passou foi passar na padaria e ver aqueles bolos gostosos. Ai, que tortura, vontade de comer esses bolos, mas eu estou de regime. Não é esse tipo de tortura aqui não que ele está falando, mas da tortura extrema, que deixa marcas no corpo. Ele diz, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Se a fé nos leva a experimentar milagres, orações respondidas, e sim, nos leva, livramentos e salvação da parte de Deus, ela também nos capacita a passar por tormentos, por situações difíceis e incompreensíveis. Ou seja, há um paradoxo aqui. Vitória e sofrimento, ambos são possíveis pela fé. Ambos fazem parte da vida de fé. Então essa historinha da carochinha de que na vida de fé você não vai ter problemas, não acredite nisso. Aquela plaquinha na frente de uma determinada igreja, escrito assim, pare de sofrer, com uma plaquinha, com uma setinha indicando para entrar dentro da igreja, isso não existe. A Bíblia não diz isso a ninguém de Gênesis e Apocalipse. Você lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou, Abraão, sai da sua casa e da sua parentela e pare de sofrer. Foi isso que Deus disse para Abraão? Não. Pelo contrário, Deus deu a Abraão um grande desafio, que Abraão só pode vencer pela fé. Nós podemos entender isso com mais clareza, paradoxo na vida de fé, se nós olharmos para o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um testemunho tão conhecido. A Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro. Essa estátua tinha altura de 27 metros. Uma estátua feita de ouro puro. Colocou essa estátua lá e exigiu que toda a nação se prostrasse diante daquela estátua e a adorasse como um Deus. E quem não fizesse isso, seria lançado em uma fornalha de fogo. Quando aqueles 3 homens que temiam e cuja fé estava no único Deus, e disseram, nós não podemos nos prostrar diante de um ídolo, diante de uma estátua que nada é, eles foram levados imediatamente até Nabucodonosor, e ele ficou enfurecido, a Bíblia diz, e fez uma ameaça terrível para eles, e falou, agora vocês vão ouvir novamente a música que vai ser tocada, e vocês vão ter mais uma última oportunidade, prostrem-se diante dessa estátua, se vocês não quiserem ser lançados na fornalha, e ser consumidos pelo fogo. Mas nós podemos compreender a fé desses homens, irmãos, na resposta que eles deram para Nabucodonosor. Veja, Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, é aqui que nós vemos a fé desses homens. Se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você percebe? Que a fé desses homens não está firmada no livramento, não está firmada no milagre. A fé deles não está condicionada em uma resposta favorável da parte de Deus. Resposta favorável para nós é a resposta que nós queremos. Eu quero que a resposta seja essa. Então vai acontecer, porque eu tenho fé, essa resposta vai ser assim. Nem sempre.
Mas a fé deles não estava condicionada ao livramento, como está a fé de muitos. E alguns abandonam a fé quando as coisas não acontecem do jeito que eles gostariam. Você conhece gente que abandonou a fé? Que deixou a fé porque, não aconteceu o que eu queria, deu tudo errado. O grande desafio da fé é permanecer firme quando tudo deu errado. É permanecer olhando para o Senhor quando não aconteceu o que você queria que acontecesse. Você tem fé para isso? Ou a sua fé só vai até o momento em que tudo está dando certo? Esses homens estavam dispostos, inteiramente dispostos, a morrer por causa de sua fé. Nós podemos morrer queimados, mas não vamos nos prostrar diante dessa estátua, ó rei Nabucodonosor. Aliás, é interessante que eles dizem assim: Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Nós não temos necessidade de nos defender. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. E nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Irmãos, essa é a fé que Deus espera de nós. E vocês conhecem a história e sabem que o Senhor os livrou, sim. Mas eu quero que você reflita aqui, não sobre o livramento em si, mas sobre a fé desses homens. A fé que permanece diante do maior desafio possível. E a pergunta é, se você estivesse lá, juntamente com aqueles 3 homens, você teria se prostrado com 99,99999% da população? Como nós falamos a semana passada, estar com o Senhor muitas vezes é ser minoria. Por causa da nossa fé, muitas vezes nós estamos em minoria. 99,99, uma nação inteira, só 3 homens não se prostraram. Todos os outros se prostraram. Aí eu pergunto para você, então, quem estava certo? A maioria. A voz do povo é a voz de Deus, é isso? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Não é a voz do povo. Não é o que os líderes políticos, os líderes governamentais, os filósofos estão falando. Não. Que fé é essa, irmãos? Será que nós faríamos a mesma coisa? A fornalha foi acesa 7 vezes mais. E ele continua dizendo lá em Hebreus, e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Se você ler com atenção o Antigo Testamento, você vai perceber que profetas, homens de Deus, passaram por momentos assim, em que foram açoitados, lançados na prisão, apedrejados e mortos pelo próprio povo de Israel, às vezes por ordem de reis que estavam desviados, que foram após ídolos, que foram adorar a ídolos, e os profetas do Senhor continuavam falando a verdade para esse povo, e por isso eles foram mortos, por causa de sua fé. Hebreus continua dizendo, foram apedrejados e tentados, no versículo 37. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 24, nós temos o relato de como o profeta Zacarias foi apedrejado até a morte. Sabe onde? No pátio do templo, por ordem do rei de Israel, Joás. E se você ler o relato, antes de morrer, ele profetizava a palavra do Senhor. Naqueles momentos, antes de ser morto, apedrejado, ele estava profetizando a palavra de Deus para aqueles homens maus. Fontes extra-bíblicas dizem também que o profeta Jeremias foi apedrejado até a morte por seus compatriotas. Um homem de Deus. Um homem que a Bíblia diz que foi escolhido desde o ventre, antes do seu nascimento, para trazer a palavra do Senhor. Morre apedrejado pelo seu próprio povo. Mas a palavra não para por aí, irmãos. Em Hebreus continua dizendo, foram cerrados ao meio. Você tem ideia do que é isso? Cerrados ao meio. O que será que isso significa? Significa isso mesmo que você está pensando. A pessoa viva ser cerrada com uma serra,
dividindo seu corpo em duas partes. E isso aconteceu, de fato, com o profeta Isaías. Quando morreu o rei Ezequias, que era um rei temente a Deus, ele foi sucedido no trono por Manassés. E Manassés adorou a ídolos, foi adorar os demônios, se desviou dos caminhos do Senhor. E ele tenta coagir o profeta Isaías para que apoie essa idolatria, para que tome parte na sua idolatria. Mas você lê o livro do profeta Isaías, você vai perceber que ele jamais abriu mão de sua fé, de sua convicção, de sua comunhão com o Senhor. Isaías se recusou, e a tradição judaica diz que ele foi condenado a ser serrado ao meio, vivo, com uma serra de madeira. Nós temos um relato muito antigo, não é bíblico, um relato de escritos antigos, de muitos séculos, que relata o momento da morte do profeta Isaías. Eu quero ler com vocês. E enquanto a serra mordia em sua carne, Isaías não proferiu lamento algum, nem derramou nenhuma lágrima. Não cessava de manter-se em íntima união com o Espírito Santo, até que a serra lhe dividiu a metade do corpo. E assim morre o profeta Isaías. Por quê, irmãos? Por causa da sua fé. Será que a fé é só para conseguir o que eu quero? É só para mim ser um crente mimadinho? Todos os meus sonhos Deus vai ter que realizar. Senhor, realiza aí todos os meus sonhos. E agora tem que ser. Eu estou ordenando, eu estou determinando. Isso não é bíblico, nada disso é bíblico, irmãos. Ele continua dizendo: e morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Você acha que está dizendo sobre quem aqui? Algumas pessoas que nasceram em igrejas onde só se prega o evangelho da prosperidade, se ler esse versículo aqui, vai falar, com certeza está falando dos filhos do diabo. Não é mesmo? Esses aqui são os caras que não têm fé. Esses aqui são aqueles que não fizeram a campanha da vitória urgente, ou a campanha dos 318 pastores. Esse aqui só pode estar se referindo a homens que não têm fé. Mas é isso? Não. E é interessante que isso acontece não apenas lá no Antigo Testamento. Você já parou para pensar como é que morreram os apóstolos de Jesus? Aqueles que seguiram Jesus de pertinho, que viveram para proclamar o Evangelho. É claro que o escritor aos Hebreus aqui está falando de homens do Antigo Testamento, mas nós estamos hoje no Novo Testamento, e por isso eu quero trazer aqui rapidamente a nossa memória, como morreram alguns dos apóstolos de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago o Maior, porque Jesus tinha 2 discípulos que se chamavam Tiago, 2 apóstolos. Esse foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Apenas 10 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Tiago foi decapitado em Jerusalém, e isso está na Bíblia, inclusive narrado em Atos no capítulo 12, o primeiro dos apóstolos a ser morto, por causa de sua fé. E Mateus? Você gosta de ler o Evangelho de Mateus? Como é bom, né? Que bênção que é o Evangelho de Mateus. Mas como é que será que ele morreu? Num lar para idosos, um quarto com ar-condicionado, assim, bem gostoso. Será que foi isso? Mateus era aquele ex-cobrador de impostos, escreveu o primeiro evangelho que nós temos na Escritura, no Novo Testamento. Ele foi morto ao fio da espada, na Etiópia. E sabe o que ele estava fazendo na Etiópia? Pregando o evangelho, longe de casa, longe do seu lar, pregando a palavra do Senhor, e por isso ele foi morto, ferido à espada. Bartolomeu foi açoitado e depois foi posto em um saco, amarrado e lançado vivo no mar, para morrer afogado. Tomé, quem não se lembra de Tomé? Aquele
discípulo que no começo estava meio descrente, mas depois ele creu e deu a sua vida pela fé no Senhor Jesus. Tomé foi missionário na Índia, irmãos, e lá ele foi morto a flechadas, por ordem do rei Milapura. O rei mandou matá-lo, porque não gostava da mensagem que Tomé estava pregando para aquele povo na Índia. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago, o menor, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém, justamente por pregar o evangelho. André, irmão de Pedro, se lembra de André, que também era pescador? A tradição diz que depois de ter sido dolorosamente torturado por muito tempo, ele é crucificado em Acaia, na Grécia. Ah, mas eu queria uma fé assim para eu ser milionário. Não tem uma fé que me faz ficar milionário? Será que eles ficaram? Eu queria uma fé que me livrasse de todas as minhas dores. Pois é, mas essa é a fé bíblica. Pedro, que passa a liderar a igreja, um dos líderes da igreja. Você sabe que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas sabe por quê? Quando Pedro soube que seria crucificado, que essa seria a sua pena de morte, depois de anos proclamando o evangelho, de anos liderando o povo de Deus, a tradição diz que Pedro pediu aos seus executores, dizendo: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor Jesus. Então, coloquem a minha cruz de cabeça para baixo. Mas a gente pensa que fé seria para dizer: vocês estão todos repreendidos agora, eu não vou morrer. Mas e se o propósito de Deus era esse? E de fato era. Ele aceita o propósito do Senhor. E por último eu quero falar de Paulo, que foi preso, condenado à morte, depois de escrever 13 cartas do Novo Testamento. Talvez tenha escrito outras, muito provavelmente, que nós não temos aqui. Depois de abençoar milhares e milhares e milhares de pessoas, o apóstolo Paulo foi condenado à morte e decapitado. Sua cabeça foi cortada por uma espada na cidade de Roma. Irmãos, são apenas alguns. Nós poderíamos ficar aqui dias e dias falando de quantos já foram mortos por causa de sua fé, de quantos foram torturados. E todos esses e muitos outros foram fiéis até a morte. Mantiveram a sua fé no Senhor até o último suspiro. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem a mínima ideia do que significa ser perseguido por causa da fé. Você já foi perseguido? Quem aqui já foi perseguido por causa da fé? Quem aqui já foi torturado? Nós sabemos que pode acontecer eventualmente, assim, perseguições, às vezes dentro da família. Às vezes uma pessoa pode ser perseguida na sua família. Mas nada que se compare a essas situações extremas que nós conhecemos ao longo da história. E vendo essas situações, eu acabo concluindo que há dois tipos de fé. Diante do testemunho descrito em Hebreus, do testemunho desses homens, de Abel até Noé, Abraão, Moisés, até Raabe, e diante do relato do sofrimento do povo de Deus por causa de sua fé, nós temos que nos perguntar: que tipo de fé nós temos? Que tipo de fé você tem? Até onde iria a sua fé? Ou melhor, até onde você iria pela fé? Será que você teria a mesma disposição? Será que nós teríamos a coragem desses homens de sofrer por causa da nossa fé? Porque ter fé quando está tudo maravilhoso é fácil. É muito fácil. Eu vejo que existe hoje aqui no Brasil, eu vejo isso muito claro no Brasil, é claro que não é só aqui, em muitos lugares hoje, mas existe uma fé utilitária. Esse é o primeiro tipo de fé, fé utilitária. Sabe o que é isso? É uma fé que me é útil para que eu realize os meus desejos, para que eu realize o que eu quero. Muitos pensam que a fé é um meio para que eu suba na vida
E, infelizmente, a igreja hoje ensinando isso, que a fé é um meio para subir de vida, para melhorar de vida, melhorar economicamente, melhorar socialmente, meio para melhorar o meu status social. Você conhece igrejas que pregam esse tipo de mensagem? Não dá nem para a gente citar o nome, se a gente fosse citar nomes aqui. Infelizmente, muitos estão pregando isso. Uma fé que é apenas mais um jeito de eu conseguir o que eu quero. Eu uso a fé para chegar onde eu quero. Ah, que maravilha, era isso que eu queria. Fé como moeda de troca. Fé que serve para negociar com Deus. Como a gente vive num mundo capitalista, em que tudo é negócio, tudo é comércio, tudo é benefício, como é que eu posso ser beneficiado? Aí tem gente que pensa, não, como é que eu vou ser beneficiado com essa fé? E passou-se a vender essa ideia de fé, literalmente vender. Esses dias eu vi um vídeo compartilhado por um conhecido meu, em que alguns, entre aspas, pastores, entre aspas, porque não são homens de Deus, obviamente, estavam consagrando um monte de vassouras. Olha lá essas vassouras aqui, irmãos, nós vamos ungir essas vassouras, e com essas vassouras, quando você, abre parênteses, depois de dar a oferta de R$300 por cada vassoura, fecha parênteses, quando você pegar a vassoura e varrer lá na sua casa, todo o mal que está na sua casa vai embora, porque essa vassoura foi ungida, é uma vassoura especial. Ou vassoura cara, R$300 numa vassoura, mas vale muito mais do que isso, porque ela é ungida. Se você tem problema lá na sua fábrica, você vai ungir o chão, você vai varrer o chão da sua fábrica, todo o mal que está lá vai embora da sua fábrica, acabaram os seus problemas. Na sua loja, varre o chão da loja. Se chegou um cliente ruim lá, varre a cara dele, você vai, tudo está resolvido, é a vassoura mágica. Mas eu acho que esse tipo de vassoura, na verdade, é a vassoura da bruxa, né? Só falta você pegar essa vassoura e sair voando também. Opa, que maravilha. Será que isso é o evangelho, irmãos? Você já viu Jesus vender alguma coisa ungida? Você já viu Jesus vender vassoura ungida, lâmpada ungida, rosa ungida? Nunca vi. E o apóstolo Paulo? E Timóteo? E Pedro? Nunca fizeram nada disso. Irmãos, essa é a fé pregada em muitas igrejas hoje, que pregam o famigerado evangelho da prosperidade. Isso é a fé do evangelho da prosperidade. Toma lá, dá cá. Deus, está aqui a minha fé, me dá aqui minha bênção. A bênção de Deus não pode ser comprada. A bênção de Deus não está à venda. Deus não vende nada. Primeiro, porque Ele não precisa de nada. Você não pode dar nada para Ele que Ele já não tenha. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. Toda a alma é minha, diz o Senhor. Tudo é dele. O ouro, a prata. Meu é o ouro, minha é a prata. O que você pode dar para Ele? Para você receber uma bênção? Absolutamente nada. Isso não é o evangelho, isso é um falso evangelho. Se você um dia ouviu isso e acreditou, você foi enganado. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, que nos mostra uma fé completamente diferente. Essa fé utilitarista me ensina que eu tenho fé para ser servido e não para servir. Entendeu? Mas Jesus disse o contrário. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Ah, não, mas isso foi Jesus. Agora então ele veio para me servir. Tem gente que conclui isso. Não, Jesus veio para me servir. Agora eu vou ser servido por ele. Não, não é isso. Você não entendeu nada. Nada. Porque Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. E Pedro diz que nós devemos seguir os seus passos, ou seja, fazer como Jesus, que nos ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então isso é completamente diferente. Isso é o que prega a fé utilitarista. Agora eu quero dizer a fé bíblica, a fé que agrada a Deus. O escritor aos Hebreus diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? Será que Deus se agrada numa fé que chega diante dele com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções? Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar aquela Ferrari. Ai, que bênção. Isso não tem nada a ver com a fé.
Você quer ter um carro novo, um carro melhor? Você pode ter, trabalhe, se prepare, economize, use a sabedoria que Deus já deu a você, a inteligência que Deus já deu para você, trabalhe honestamente, estude, se qualifique. Você pode subir na vida, não é pecado. Eu não quero deixar aqui a ideia de que nós estamos defendendo a miséria. Não. Tem muita gente que está vivendo na miséria porque tem uma mente miserável. Deus não quer que você viva na miséria, a Bíblia não diz isso. Agora, o erro é fazer uma conexão entre a fé e o sucesso econômico, financeiro, achando que por causa da fé eu tenho que ser milionário. E Deus, de fato, quer abençoar aqueles que creem. Mas pense, por exemplo, na realidade da igreja lá em Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo em termos de renda per capita. Um dos países mais pobres do planeta. E tem muitos cristãos lá. E a igreja está crescendo em Moçambique. Você acha que isso significa que cada pessoa, ela era pobre e miserável, agora foi alcançada pelo evangelho, opa, no dia seguinte já o salário dele já dobrou. Um mês depois triplicou. Não, não é assim, não é um passe de mágica, a vassoura mágica, só se ele comprar aquela vassoura mágica ungida. Mas se não tiver jeito de comprar essa vassoura, isso não vai acontecer. Então, irmãos, a fé que agrada a Deus, diferente dessa fé utilitarista, é a fé que transforma primeiramente a minha vida. É a fé que eu tenho para que primeiramente eu seja mudado, para que o meu caráter seja transformado, para que eu seja santificado, para que eu seja diferente daqueles que estão nas trevas. A fé que transforma a minha vida leva-me a crer no Senhor Jesus com todas as minhas forças e, se preciso for, morrer por causa dessa fé. Esses homens que têm esse tipo de fé, são chamados aqui pelo escritor aos Hebreus, de homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens são homens dos quais o mundo não era digno. Se o mundo não é digno de você, então você tem a fé que agrada a Deus. Não é qualquer fé que agrada o Senhor. Não basta ter fé, mas é necessário viver pela fé. O meu justo viverá pela fé, sem recuar, porque ele continua, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E diante das tribulações, tem gente que recua. E se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e falasse, agora você escolhe viver ou morrer? Se você disser que vai continuar servindo a Jesus, você vai morrer. Ai, Deus me livre de ter que fazer uma escolha dessa. Mas pense, e se você tivesse que fazer? O que é que você faria? Porque muitos irmãos nossos, não precisa ir muito longe, vamos para um lugar não muito longe daqui, em Cuba. Muitos irmãos nossos passaram por isso em Cuba. E muitos foram metralhados, muitos pastores, com sua esposa e com seus filhos, foram metralhados pelo regime cubano, assim que Fidel Castro ascendeu ao poder, juntamente com Che Guevara, na Revolução Cubana. Bíblias foram proibidas, pregar o Evangelho foi proibido, as igrejas foram fechadas, e os pastores que disseram, nós não vamos nos calar, e a igreja que disse, nós não vamos nos calar, nós vamos continuar testemunhando e falando de Jesus, não vamos parar de cultuar a Deus. Muitos foram mortos, outros foram presos por décadas. E isso acontece hoje em muitos países do mundo. Não pense que isso acabou, irmãos. A perseguição continua. A gente vive aqui num lugar onde nós temos tanta liberdade ainda, e espero que continue assim, que a gente se esquece de que muitos pagam um alto preço por causa da sua fé. Não é qualquer fé que agrada a Deus, mas sim aquela fé que me leva a viver para Ele, aconteça o que acontecer. Com doença ou sem doença. Com milagre ou sem milagre, eu continuo crendo, eu continuo buscando, eu continuo orando, eu continuo olhando para Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Essa fé que agrada a Deus, a fé que leva você a dizer, já estou crucificado com Cristo.
Aconteça o que acontecer, quem vive em mim é Cristo. E eu vou viver para a glória dele. Não importa o que vier. É um grande desafio? É claro que é um grande desafio. A história de Israel, a história da igreja, olhe para os 2000 anos de história da igreja, é um registro de uma luta ferrenha entre o bem e o mal, de uma luta entre o poder divino e o poder satânico. E essa batalha, irmãos, só irá acabar no fim dessa era, quando Cristo estabelecer plenamente o seu reino nesse mundo. Você está entendendo por que muitas vezes os filhos de Deus, por causa da sua fé, vão sofrer, vão ser torturados, vão ser zombados, vão ser presos e vão ser até mesmo mortos, como acontece hoje na Coreia do Norte, por exemplo, onde se você for pego com uma Bíblia, as crianças são ensinadas na escola, crianças de 6 anos de idade. Pode imaginar isso? Os professores ensinam para essas crianças, olha, procurem na sua casa um livro de capa preta, um livrinho pequeno de capa preta. Vejam secretamente, não contem nada aos pais de vocês. Procurem lá e vejam se os pais de vocês, procurem pelos armários, procurem embaixo do sofá, procurem se os pais de vocês têm um livro como esse. E se vocês encontrarem, tragam, mas não falem nada para os pais de vocês, porque quem trouxer vai receber um prêmio, vai ser premiado. Isso é dito nas escolas para crianças de 6 anos de idade na Coreia do Norte. Sabe qual é o prêmio? Já aconteceu muitas vezes. A criança encontrou lá um livro. Os pais nunca falaram desse livro para os filhos, temendo que os filhos também sofressem. O filho leva para a escola esse livro, que é a Bíblia. Daquele dia em diante, ele nunca mais vê o seu pai, nem a sua mãe. Pai e a mãe são presos. Ele nunca mais vai ver o seu pai. Condenados à prisão perpétua, em campos de trabalhos forçados, onde geralmente em poucos anos eles morrem, porque não são alimentados, condições péssimas de higiene, não têm as mínimas condições de sobrevivência. E aquela criança é enviada para um campo especial de reeducação. Como ela ainda é muito jovem, se ela passar por esse processo satisfatoriamente, um dia ela pode voltar a viver livre em sociedade. Isso acontece hoje na Coreia do Norte, o país que mais persegue e mata cristãos no mundo. A gente tem toda a liberdade. Você pode andar pela rua, se você quiser, você pode andar com a sua Bíblia assim, mostrando para todo mundo. Mas tem gente que tem até vergonha de andar na cidade com uma Bíblia embaixo do braço. Fala, vão pensar que eu sou crente. Vou falar que, olha o crente. Mas lá na Coreia do Norte, em tantos outros lugares, as pessoas hoje estão presas. Irmãos nossos estão presos há anos porque falaram de Jesus. É interessante, quando Saulo tem aquele encontro com Jesus, narrado lá no livro de Atos, ele fica cego. E aí Deus fala, o Senhor fala com um discípulo chamado Ananias, dizendo, vai lá orar por Paulo. Por Saulo, na verdade o nome dele ainda era Saulo, depois se tornaria Paulo. Aí Ananias fica assim meio perplexo, mas orar por esse homem que persegue a igreja? O homem que está perseguindo os cristãos? Que está prendendo os servos de Jesus? Aí o Senhor fala para Ananias, vai lá Ananias, ore por ele, porque eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa foi a proposta que Deus fez para Saulo, que o Senhor Jesus fez para ele, mas como ele viu o Senhor Jesus face a face, como ele descobriu que aquela era a verdadeira razão da sua existência, sabendo de tantos sofrimentos pelos quais ele passaria, ele disse sim, eu creio e vou viver nessa fé. Você seguiria Jesus com uma proposta como essa? Eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não é isso que a gente ouve em algumas igrejas hoje, né? A gente ouve, não, eu vou mostrar para você agora, irmãos, os 3 passos mágicos para a sua vitória. Quão longe esse está do Evangelho. O Evangelho é uma vida de vitória? Sem dúvida que é uma vida de vitória. Mas não é vitória segundo o seu padrão humano, segundo os nossos padrões carnais, limitados e terrenos. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim, pois a vocês foi dado o
privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Eu paro para pensar que nós aqui no Brasil não temos esse privilégio. O privilégio, diz o apóstolo Paulo, de não apenas crer em Cristo. Porque crer quando você não tem nenhum tipo de perseguição é muito fácil. Mas e se um dia você tiver o privilégio de sofrer por Cristo? Não abra mão disso. Não abra mão da sua fé por causa do sofrimento. Porque a maior recompensa que existe é para aqueles que amam o Senhor Jesus mais do que a sua própria vida, mais do que a si mesmos. Isso é fé. Isso é a fé que agrada a Deus. Fé para receber um milagre? Amém. Eu posso receber um milagre. Fé para receber uma resposta de oração? Amém. Mas se a resposta for diferente da que você esperava, como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele é Deus também. Se eu for curado, Ele é Deus, mas se eu morrer com essa doença, como o profeta Eliseu morreu doente, como Timóteo que ficou com a sua doença no seu estômago, Ele também continua sendo Deus. E a minha fé não está condicionada ao que eu vejo, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12. Eles o venceram. Venceram a quem? Se você ler o versículo anterior, ele fala de Satanás, o acusador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Sabe que testemunho é esse? O testemunho da fé. O testemunho de quem crê no impossível, mas crê que acontecendo o impossível ou não, eu continuo servindo, crendo e sendo fiel ao Senhor. Diante da morte, não amaram a própria vida. Nós temos toda a liberdade aqui no Brasil. Toda a liberdade. Mas se um dia nós perdermos essa liberdade, será que nós vamos continuar? Dizendo, não, eu vou ao culto. É proibido ir ao culto, mas eu vou ao culto. Eu vou celebrar o Senhor com os meus irmãos. Agora é proibido ter uma Bíblia. Você vai jogar sua Bíblia fora correndo? Alguns vão jogar correndo. Porque tem uma fé utilitarista. Mas a fé verdadeira não retrocede. Ela continua avançando, avançando, crendo, buscando, aconteça o que acontecer. É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Às vezes é difícil falar amém, né? Uma palavra como essa. A gente fala misericórdia. Mas peça ao Senhor, fortalece a minha fé, Pai. Eu quero ter uma fé de verdade. Não é só fé para receber bênçãos e milagres. Nós falamos aqui de muitos milagres, se você acompanhou as outras ministrações, os outros estudos, muitos milagres na vida, mulheres estéreis tendo filhos, Sara tendo um filho aos 90 anos de idade, que maravilha, que bênção. Os muros de Jericó caindo diante dos olhos de toda aquela nação, que bênção. Mas o mesmo capítulo fala sobre homens que foram torturados, crucificados, mortos à espada, por causa da sua fé, cerrados ao meio. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Fique em pé, vamos pedir que o Senhor fortaleça, aumente a nossa fé, que nós estejamos inteiramente firmados no Senhor, em quem Ele é, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A fé que agrada a Deus vai levar você a dizer, a graça do Senhor é suficiente para mim. Por isso eu posso passar pelas tribulações. Eu posso ficar desempregado? Posso.
e vou suportar, e vou permanecer firme, porque a graça do Senhor é suficiente. Porque Ele diz para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo. E para você, é suficiente? Amém?